My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Olá, bom dia! Quinta-feira, 1º de maio. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. E eu estou de volta aqui para mais um episódio especial. E como de costume, a gente aproveita a ocasião para analisar um assunto que deu o que falar nos últimos dias, para termos mais elementos de compreensão sobre o mundo. E dessa vez, vamos falar dos 100 dias de Donald Trump na Casa Branca. Se você tem a impressão que já faz anos que o segundo mandato de Trump começou, você não está sozinho. E não é exagero pensar assim. É que nunca, em tão pouco tempo, um presidente americano mudou a maneira como seu país é percebido pelo mundo, desde Franklin Delano Roosevelt. Um teste para o sistema político e para a democracia. É que a impressionante quantidade de conflitos em um dia regularmente dão lugar a outros conflitos no dia seguinte, numa rapidez sem precedentes. Desde que ele voltou à Casa Branca em janeiro, Donald Trump impôs uma agenda voltada para transformar o lugar dos Estados Unidos no mundo, efetuar alguns atos de vingança pessoal e corrigir alguns erros que ele estima ter cometido no primeiro mandato. Olha, somente para você lembrar o que aconteceu em 100 dias. Trump perdoou alguns dos manifestantes da invasão do Capitólio, propôs transformar a faixa de Gaza num balneário com resorts, anexar o Canadá como um estado americano, apontou a diversidade dos funcionários públicos como a causa da queda de um avião, instalou seus advogados pessoais no Departamento de Justiça, demitiu promotores, iniciou uma guerra comercial inédita com o resto do mundo, insultou o presidente ucraniano dentro do Salão Oval, deportou imigrantes sem um processo legal e levou o país a uma crise constitucional ao desafiar juízes de todas as instâncias. É exatamente isso. Se você acha que falta um assunto nessa lista, sim, a guerra na Ucrânia, que ele disse que pararia nos seus primeiros dias de mandato. E vamos aqui focar em política internacional. O fato é que Trump declarou o fim de uma era de mais de 80 anos, durante a qual os Estados Unidos definiram regras no mundo todo, com leis e normas internacionais, organizações multilaterais como a ONU e a OMC, e impôs a democracia ocidental em nações sem moldes para isso, além de desenhar acordos para evitar que países mais fortes tomassem parte de vizinhos mais fracos. Isso agora acabou. Em 100 dias, Trump já mostrou que as leis internacionais e acordos de cooperação estão de fora. O que vale desde então é que Trump vê o mundo dividido em dois tipos de países: aqueles que têm as cartas na mesa e os que não têm. Por isso, quando destratou Volodymyr Zelensky na Casa Branca, ao falar da guerra, ele mencionou que seria difícil fazer negócios com o líder ucraniano. A política de Trump no segundo mandato até aqui mostra como ele vê o mundo há muito tempo. As fronteiras podem sim ser negociadas. E o soft power, que é a influência de um país por meio da cultura ou de agências de ajuda e de financiamento, não é necessária. O que vale é negociar com os mais fortes. Por isso, vimos nesses 100 dias Trump negociar com Vladimir Putin da Rússia, provocar a China numa guerra comercial, ao mesmo tempo que corta ajuda da USAID para países da África, sem contar na ameaça de tomar a Groenlândia e o Canadá. Nas guerras de tarifas, Donald Trump, em 2 de abril, declarou o Dia da Libertação. A ideia seria usar normas do século XIX para redesenhar o sistema de comércio mundial. Mas a China, que é a segunda maior fonte de bens que entram nos Estados Unidos, retaliou forte. Empresários e fazendeiros que dependem do comércio entre os dois países estão em dificuldade, e o frete marítimo entre China e Estados Unidos despencou. Trump deu uma pausa de 90 dias nessas tarifas, mas economistas americanos e até mesmo nomes dentro da Casa Branca, como o secretário do Tesouro Scott Bessent, dizem que vai ser difícil em tão pouco tempo negociar regras comerciais tão complexas com países de todos os continentes. Agora,
a incerteza reina. E por falar em incerteza, a guerra na Ucrânia entra em mais um capítulo obscuro. Donald Trump perde a paciência com Vladimir Putin, que declara um cessar-fogo unilateral de 3 dias na semana que vem. O mundo se pergunta por que Putin não declara uma trégua mais longa se já tem a capacidade de dar uma pausa de 3 dias. O episódio evidencia o quanto Donald Trump e sua política internacional vacilam em resolver um conflito que ele estimava de fácil resolução. Ele diz que novidades virão nos próximos dias sobre esse conflito. Até lá, Trump vai ter que olhar para dentro de casa. É que a aprovação do seu governo está em baixa e atingiu 39% nesses primeiros dias. Outros 55% desaprovam, o pior índice para os 100 dias de um presidente em 80 anos. E assim começou um governo que tem 100 dias e que ainda tem mais 1.360 dias pela frente. Tempo suficiente para mudar a cara do mundo e afetar a vida de cada um que nele está. E é isso, a gente fica por aqui. Continuem compartilhando o nosso podcast com os amigos e nos grupos de mensagens da família. Enviem seus comentários também e sigam a gente no nosso Instagram. O @ é mundo_180_segundos. E não se esqueça de nos dar 5 estrelinhas e de comentar sobre esse episódio nos seus tocadores. Para vocês, um excelente dia, um bom feriado e até mais.